adorar a Deus num tempo especial, quando nós também celebramos batismos nessa manhã, nesse dia todo, nesse fim de semana todo. A gente vai celebrar a presença de Jesus na nossa vida. E nós estamos muito alegres de estar com você aqui para adorarmos a Deus. Queria convidar você nessa manhã a fazer uma breve oração e colocar o teu coração na presença de Deus. Me lembro de um trecho de 2 Crônicas, capítulo 6, quando o rei Salomão está dedicando aquele templo para o Senhor. E ele faz uma oração tão bonita. Ele vai dizer: Senhor, quem é o Senhor para habitar num templo de 4 paredes? O Senhor não cabe nem no céu, tamanha a tua grandeza e a tua majestade. Ele vai dizer: mas Senhor, na tua infinita grandeza, aceita o nosso culto, aceita o culto daquele que vier te buscar nesse lugar. E aí Salomão vai dizendo na sua oração: ele aceita a oração do teu povo, aceita a oração daquele que está necessitado. Senhor Deus, aceita a oração daquele que vier de longe, do estrangeiro, e vier à tua casa te louvar. Aceita a oração daqueles que vierem te buscar de todo o coração. E esse é o sentimento do meu coração nessa manhã. A gente vem buscar a Deus, cada um com a sua necessidade, cada um com uma realidade diferente, mas cada um vindo buscar o Deus Todo-Poderoso, Deus soberano sobre todas as coisas. E assim a gente vai agora fazer a nossa oração, derramar o nosso coração e oferecer a nossa vida em louvor ao Senhor. E Ele, na sua infinita grandeza e majestade, aceita o louvor e dirige a mão de bênção sobre a minha vida e a sua. Essa é a palavra de Deus, essa é a promessa de Deus. E assim a gente quer fazer nessa manhã. Por isso, feche seus olhos durante alguns segundos, nós vamos orar. Fala com o Senhor, qual é o teu motivo para estar aqui nesse lugar? Diga a Ele que você o ama. E então abre a tua vida para oferecer toda ela, por inteira, ao Senhor Deus, o Deus de amor, o Deus de infinita bondade. Ele vem, Ele marcou esse encontro com você nessa manhã. Deus querido, muito obrigado por estarmos aqui. Obrigado porque o Senhor está aqui conosco. Obrigado, Deus, porque o Senhor criou essa possibilidade, por meio de Jesus Cristo, de estarmos ligados a Ti, e assim podemos nos achegar, abrir o nosso coração, oferecer o nosso louvor e a nossa vida. E é isso que viemos fazer nessa manhã. Ó Deus, queremos exaltar o Senhor, queremos glorificar o Teu nome. Recebe a nossa adoração e nos visita com a Tua voz, com a Tua palavra, com o Teu Espírito. Ó Deus, promovendo mudança, transformação, dando direção, porque esse é o nosso anseio nessa manhã, esse encontro pessoal contigo. Aceita o nosso louvor, nós oramos em nome de Jesus, amém, amém. Quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Nós vamos exaltar o nome do Senhor, oferecer o nosso louvor a esse Deus tão grande, tão maravilhoso, que marcou esse encontro comigo e com você nessa manhã. Vamos lá, vamos louvar. Se me amas, ergue tuas mãos. Se o amas, rende adoração. Se o amas, vem com alta voz, dá glória ao Senhor. Se o amas, busca ao Senhor. Se o amas, canta o teu louvor. Todos juntos vamos celebrar com júbilo. Meu Deus é incomparável. Você quer exaltar o Senhor? Exaltarei, teu nome exaltarei, ao mundo anunciarei que não há outro, não me envergonharei, teu nome exaltarei,
você com as suas palmas também. Vamos lá. Se o amas, ergue tuas mãos. Se o amas, rende adoração. Se o amas, vem com alta voz, dá glória ao Senhor. Se o amas, busca ao Senhor. Se o amas, canta o teu louvor. Todos juntos vamos celebrar com júbilo. Meu Deus é incomparável. Quero exaltar o nome do Senhor. Teu nome exaltarei, teu nome exaltarei. Ao mundo anunciarei que não há outro. Não me envergonharei. Teu nome exaltarei, teu nome exaltarei. Ao mundo anunciarei que não há outro. Cristo, eu te exaltarei. Mais uma vez. Teu nome exaltarei, teu nome exaltarei. Ao mundo anunciarei que não há outro. Não me envergonharei. Teu nome exaltarei, teu nome exaltarei. Ao mundo anunciarei que não há outro. Cristo, eu te exaltarei. Teu nome exaltarei, Sua vez, quero ouvir. teu nome exaltarei. Aleluia. Ao mundo anunciarei que não há outro. Anunciando essa grandeza do Senhor. Teu nome exaltarei, teu nome exaltarei. Ao mundo anunciarei que não há outro. Cristo, eu te exaltarei. Aleluia. Exaltamos o Senhor porque o conhecemos. Esse é o nosso Deus, o Deus que a gente crê, o Deus que nos visita, que nos abençoa, o Deus que nos dirige com sua poderosa mão. Eu quero convidar você a cantar essa expressão de fé nessa manhã. Vamos cantar, dizer: Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso para guardar minha vida. Vamos adorar o Senhor. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Por que razão o Salvador na cruz me resgatou. Mas eu sei quem tenho crido. Estou seguro que é poderoso para guardar bem o meu tesouro até o dia final. E oro com o Espírito e convencer do mal. Mostrou-me Cristo Salvador, o Verbo divino.
Aleluia. Nós vamos agora, você pode se assentar no seu lugar, nós vamos celebrar os batismos e juntos celebrarmos esse bom testemunho de fé, de gente que tem escolhido, decidido crer no Senhor como seu Salvador. Bom dia a todos. Mais uma vez nós estamos aqui para cumprirmos o ID de Jesus Cristo, cumprindo aquilo que Ele nos mandou, para que nós pudéssemos nesta hora, uma hora gloriosa, onde que nós podemos entender e crer que o céu está em festa. Hoje nós temos o privilégio de poder, com tranquilidade, estar na presença de Deus. Eu queria dizer aqui a todos que a igreja continua fazendo a obra que o Senhor Jesus nos mandou. E nesta hora eu estou aqui com a Camila, a Daniele, ali com o pastor Arthur, e o pastor Darli vai batizar o Leandro. O Leandro é filho do pastor Darli. O pastor Darli veio dos Estados Unidos para estar aqui batizando seu filho. Então, Camila, diante desta congregação, a irmã confessa Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador? Sim. Diante de suas públicas profissões de fé, nós vos batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estou aqui com o Clésio e a Terezinha, com o pastor Arthur. Diante da congregação, vocês confessam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Diante da tua pública profissão de fé, nós nos batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estou aqui com o Roberto e a Lourici. Diante da congregação, vocês confessam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a vossa pública profissão de fé, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estou aqui com José Reinaldo e José de Souza. Diante desta congregação, vocês confessam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a vossa pública profissão de fé,
nós nos batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas eu sei que tenho medo, estou seguro que é poderoso para guardar bem o meu tesouro até o dia final. Que assim seja, não é? Que você esteja confirmando aí a sua fé no Senhor Jesus. Bom, eu gosto sempre de indicar alguns livros para vocês, né? E esse livrinho aqui, tem aí uma câmera de detalhe aqui para mim, faz favor? Isso. Esse livrinho aqui, O Imensurável Amor de Deus, é um livro que a gente tem estudado aqui na igreja, que fala sobre a paternidade de Deus. Às vezes a gente traz tantas marcas da nossa vida, lembranças ruins de família, e aí Deus trabalha alguma coisa nova, a paternidade dele na nossa vida. Recomendo esse livrinho aqui, a igreja tem estudado. Esse outro livro, muito interessante, é um best-seller, é do Josh McDowell, uma nova versão com o filho dele escrevendo também junto. Mais que um carpinteiro. Mais que o carpinteiro é o testemunho de alguém que não cria que Jesus era o Filho de Deus, cria que Jesus era um judeu, que aconteceu na história, que apareceu na história, e ele então vai fazer uma pesquisa sobre isso, e de repente ele descobre Jesus como Salvador da sua vida, e hoje ele é um dos maiores conferencistas nas universidades, falando a respeito de Jesus como Salvador, e o livro dele tem sido usado para que muitas pessoas possam crer, não em Jesus como um homem da história, mas como Salvador da sua vida. Recomendo esse livro para você. Outro best-seller, só tem best-seller aqui hoje, tá? É do John Stott, essa nova versão, Os Cristãos e os Desafios Contemporâneos, não é? A versão antiga era, o título, se não me engano, é Ouça Deus, Ouça o Mundo, alguma coisa assim. É um livro muito interessante que fala sobre como a gente vive a fé nesse tempo de hoje, com tantas culturas, com tantas pressões, com tantas filosofias, e ele vai dizendo, ouça Deus, ouça o que o mundo está falando, vão comparar e vão aprender a viver na graça de Deus. Então estão aqui os 3 livros que eu sugiro a sua leitura, muito bons, vale a pena, não é? Best-sellers. Bom, essa semana já, não é? Quando é que é nosso retiro? Na outra semana ainda, né? Nós temos um retiro de revisão de vida. Se você nunca fez esse retiro, vale a pena. É diferente de tudo que você já fez. É para a gente checar a nossa vida cristã. Então a gente vai, é um tipo de tempo que você tem de reflexão de vida, de checagem de vida, de perceber o que vai dentro da alma. É tremendo, tá? E por isso, como a gente tem que cuidar bem, não é? Tem número limitado para homens e mulheres. E eu queria desafiar você que não fez ainda esse retiro de revisão de vida, a participar dele, especialmente os líderes aqui da nossa igreja. Eu queria desafiar, porque depois que a gente faz, a gente começa a recomendar para todo mundo, porque é uma bênção na vida da gente, tá? Então desafio você, daqui 2 semanas a gente vai ter esse retiro. Eu acho que, como sempre, tem mais mulher do que homem inscrito já, né? Parece que tem mais vagas de homens, né? Então, queria olhar aqui, todo mundo que é homem aqui, fica de pé. Tem homem aqui? É com vocês. Homem também faz revisão de vida, viu? E às vezes precisa fazer mais, viu? Porque precisa olhar para dentro do coração, ver o que está acontecendo, né? Checar a alma, e é uma bênção, tá? Então eu queria desafiar você, tá? Para participar. Pode sentar. E as mulheres, fiquem de pé. Fica de pé, as mulheres também, né? Tem gente que já está indo, não é isso? Quem está indo aí? Está indo aí, não é? Então, desafio você também, é bênção, tá? E se tem o marido do lado, já vamos 2,
não é? A gente vai fazer uma revisão de vida. Que Deus abençoe. Eu tenho certeza que vai ser bênção na vida de todo mundo que está aqui. É um retiro que a gente chama de cura da alma. A gente vai tratar a alma da gente na presença do Senhor. Bom, esse é o momento quando nós consagramos ao Senhor nossos dízimos e as nossas ofertas. E é interessante como a ideia da oferta, às vezes, ela fica perdida na nossa mente. A gente só está pensando em tirar um dinheiro do bolso e colocar ali no gasofilácio ou na salva que passa. Mas há coisas muito bonitas sobre a oferta dada a Deus na Bíblia. A gente vai encontrar, por exemplo, Davi ofertando algo muito precioso. Ele comenta com os seus 30 valentes que ele tinha muita vontade de beber de novo a água da fonte lá em Jerusalém. É interessante esse negócio de água, né? Tem gente que tem essa condição, né? Eu tenho saudade da água da moringa da vovó, não é? Lembra? Tem uns negócios assim. Ele estava com saudade da água da fonte. E aqueles 30 homens saíram de madrugada e entraram por dentro das linhas inimigas, só para pegar um pouco de água da fonte lá de Jerusalém e trazer para Davi. Quando Davi acorda, estão lá os 30 soldados valentes dele, a guarda pessoal, e dizem: olha, está aqui a água da fonte que você queria beber. E aí Davi começa a chorar. Ele diz: eu nunca poderia beber da água dessa fonte, porque ela podia ter tirado a vida de alguns de vocês. Então agora eu ofereço como libação, oferta derramada na presença do Senhor. E aí os 30 se ajuntam junto com Davi, e ele derrama aquela água na terra e glorifica o nome do Senhor que os abençoou. Isso é oferta. Está entendendo a diferença? Quando algo significativo da nossa vida a gente apresenta ao Senhor. A palavra de Deus vai nos dizer da oferta daquela mulher que, irmã, não é, de Lázaro, que quando Jesus chega na sua casa, logo depois da ressurreição do seu irmão, primeira vez que Jesus volta àquela casa, a irmã dela está preocupada em fazer a comida, melhor comida. O irmão dele está preocupado em chamar a cidade inteira para ver o mestre que o ressuscitou. E aquela mulher, do jeito introspectivo dela, que não conseguia fazer a festa nem a publicação de todas as coisas, vai no seu quarto e pega alguma coisa que era a mais preciosa na história de uma mulher solteira. O vaso de alabastro, um perfume caríssimo. Naquela época, perfume caríssimo, poucas pessoas podiam comprar, e quando compravam, só usavam na noite de núpcias. E ela vai lá e pega aquele perfume caríssimo e derrama aos pés do Senhor Jesus. Está entendendo o que é oferta? Oferta é muito diferente de uma esmola. A esmola, às vezes, a gente dá até para, vamos dizer assim, ficar com a consciência mais tranquila. Bom, estou fazendo alguma coisa, mas não. Oferta é um presente de amor. E quando a gente coloca no altar de Deus as nossas ofertas, a gente reconhece quem Ele é, a grandeza dEle, o significado da sua proteção, e nós louvamos o nome do Senhor. Por isso, a gente não recolhe nos bancos, porque talvez incentivaria você a fazer uma esmola, e Deus não precisa da esmola, porque nós podemos e devemos glorificar o nome do Senhor Jesus com toda a nossa vida. Por isso nós entregamos dízimos e ofertas. E nessa manhã eu queria desafiar você a, com alegria no coração, com louvor nos seus lábios,
com o reconhecimento de quem Ele é e da grandeza dEle, adorá-lo com seus bens. Aqueles que vieram preparados, entreguem os seus dízimos. Aqueles que não vieram preparados, mas que o Espírito de Deus está falando ao seu coração, entreguem uma oferta de amor. O valor da oferta não é o importante, porque veio no gasofilácio uma viúva que entregou a menor moeda que existia naquele tempo, e o Senhor Jesus disse: essa foi a maior oferta, porque todos deram do que sobrava, mas ela deu tudo o que tinha. O que importa é a atitude de adoração e louvor que está no nosso coração. Por isso a Bíblia diz: Deus ama ao que dá com alegria. Agora, se você não for dar com alegria, não dê, porque Deus não precisa de esmola. Agora Ele recebe de bom grado o presente de amor que cada um de nós ofertamos ao Senhor. Então eu queria convidar você hoje, todos nós que estamos aqui, a celebrarmos o Senhor com a nossa adoração, com os lábios, com o tempo, com a vida, com os nossos dízimos e com as nossas ofertas alçadas. Adoremos ao Senhor. Quero convidar você a ficar de pé. Vamos continuar essa canção de amor do nosso coração para o Senhor. Senhor, eu quero te agradecer pelo teu amor na minha história, na minha vida, que o Senhor tem feito. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que eu sou, Senhor, tudo que eu tenho são teus, é para o Senhor. Eu ofereço a Deus. Vamos dar glória para o Senhor. Demos glória a Deus, demos glória a Deus, demos glória pelas bênçãos sem fim, com o seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus
demos glória a Deus, demos glória a Deus, demos glória pelas bênçãos sem fim. O seu sangue me lavou, me purificou, transformou a minha vida. Seu poder transformou-me. A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. Aleluia. Louvando ao Senhor pelas bênçãos sem fim. Você pode se assentar, querido. Esqueci de falar para vocês, mulheres, intercessão e oração. Elas vão estar aqui reunidas no dia 30 agora, no Jardim de Oração, das 15 às 17 horas, para orar e interceder. Então você está convidado a participar aqui com a gente. Eu estou aqui bem aqui pertinho, né? Com o Adriano e a Elise, não é? O Adriano é um dos pastores aqui da nossa igreja, faz 13 anos que ele está aqui conosco, 10 anos ordenado ao ministério, mais 13 anos que ele participa aqui da vida dessa igreja. Primeiro começou tocando percussão, né? Percussão é o bumbo, então ele tocava o bumbo, que mais? Banda marcial, não, aqueles sininhos, aquelas coisinhas, os tímpanos, tá bom, o tímpano é um bumbo bem grande, aí ele ficava tocando bumbo aqui. Bom, depois ele atuou vários anos na área de artes aqui na nossa igreja, e fez coisas muito interessantes. Eu nunca vou me esquecer que no congresso internacional ele vai e mergulha no batistério, assim, chum, né? E na frente de todo mundo aqui, e outras coisas mais foram feitas, vários Nataleluias foram dirigidos por ele. Depois ele atuou aqui conosco também na área dos jovens adultos, e esse tem sido o ministério dele. Casado com Elise, que está aqui, e algum tempo atrás Deus tem trabalhado no coração deles para um novo projeto de vida, e eles estão indo para a Espanha, tá? E vão ali como bivocacionais trabalhar para se sustentar e ministrar na obra de Deus lá. E esse é o último culto que ele vai estar conosco, o último domingo, melhor dizendo, que ele vai estar conosco. E eu queria agradecer a Deus pela vida de vocês, pelo ministério, pela paciência com a gente, né? Porque às vezes a gente pega no pé, não é? E pela alegria de ver o que Deus tem feito na vida de vocês. E eu queria orar por vocês, e sei que Deus colocou uma palavra no seu coração para repartir conosco, e eu quero ouvir aquilo que Deus colocou no seu coração, tá bom? Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor coloca pessoas especiais, pessoas que o Senhor chamou, pessoas que o Senhor vocacionou, que o Senhor ungiu com o teu Espírito, a quem o Senhor deu missão, para estarem ombro a ombro com a gente durante anos da sua vida, investirem num projeto do teu reino. E agora, Senhor, quando o Senhor diz para esses mesmos filhos que o Senhor trouxe para cá, que é tempo de desenvolver uma nova missão e um novo projeto, nós nos colocamos debaixo da tua autoridade, porque tu és o Senhor, tanto da vida dele, quanto da vida da sua esposa, quanto da nossa vida como igreja. E nós pedimos, Senhor, que aquilo que o Senhor planejou de bênção para a vida deles, nós possamos, Senhor, ver, celebrar e participar com alegria, porque tu és o Senhor e a obra é uma só. Então que nesta hora, Pai, quando eles vão, que eles recebam um abraço fraterno de toda a igreja, sabendo que deixaram aqui um legado precioso.
e que nós possamos ir com eles no amor, na fé, na intercessão, no apoio, das maneiras que o Senhor determinar na nossa vida. E agora, quando eles vão repartir aquilo que o Senhor colocou no coração deles, que o Senhor possa usá-los poderosamente, e que os nossos ouvidos e corações estejam abertos e maleáveis à voz do Teu Espírito. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Uau. Não sei se você consegue fazer ideia de como é que está o meu coração aqui hoje, né? Por vários motivos, coração apertado, né? Primeiro porque eu estou indo embora, e a gente saiu de casa hoje de manhã, pensando nisso, falou, puxa vida, essa é a última vez que a gente está saindo de casa, do nosso prédio, pegando o carro, se dirigindo para a igreja, para participar de um culto com os nossos irmãos, lá na primeira igreja batista de Curitiba. E vocês vão ter que ter paciência comigo hoje, porque de vez em quando a garganta enrosca, e a gente quer chorar, né, de saudade, de emoção, os sentimentos se mesclam muito fortemente, a gente não entende direito nem o que passa dentro do coração. Mas a gente está aqui para pregar a palavra de Deus. É engraçado isso, mas eu acho que é a primeira vez que eu vou pregar com o pastor Pascoal aqui no culto, porque eu já preguei outras vezes aqui, mas ele sempre estava de férias, né? E pregar com o pastor Pascoal escutando aqui não é muito fácil, viu, gente? Primeiro porque ele é meu pastor, segundo porque ele é um dos melhores pregadores que eu conheço, né? E segundo porque ele foi meu professor de sermão expositivo na Faculdade Batista. Então, que complicado. Vamos fazer o seguinte, eu não vou pregar, eu vou dar um recado de Deus aqui só, tá bom? Pode ser? É melhor assim. Mas ore por mim aí, tá bom? Ore por mim, em nome de Jesus. Vamos ver o que Deus quer falar com a gente hoje aqui. Abra sua Bíblia, por favor, em Jó, no livro de Jó. A gente vai estudar o capítulo 9, alguns versículos do capítulo 9, de 1 a 4, nós vamos ler. A versão que eu vou usar aqui para ler junto com você é a nova tradução na linguagem de hoje, tá bom? Você encontrou o livro de Jó aí? Amém? Joia, todo mundo já ouviu falar de Jó, né? O homem que tem o quê? Uma paciência enorme, né? Ele é conhecido como um homem muito paciente, mas vamos ver mais sobre Jó, vamos aprender mais coisas sobre Jó aqui. Diz assim a palavra de Deus: então em resposta, Jó disse, eu sei muito bem que as coisas são assim, mas como é que uma pessoa pode provar a Deus que ela está com a razão? Quem se atreve a discutir com Deus? Ele pode fazer 1000 perguntas a que ninguém é capaz de responder. A sua sabedoria é profunda e o seu poder é grande. Quem pode desafiá-lo e vencer? Vamos orar mais uma vez? Senhor, aqui está a Tua palavra, Deus, aqui está o coração do Teu servo, para ser usado mais uma vez nesse lugar, mais uma vez com o Teu povo, e nós pedimos que o Senhor apareça, que o Senhor seja glorificado, que o Senhor fale conosco nessa manhã. Nós saímos das nossas casas para nos juntarmos aqui em santa congregação, para batizar pessoas, para adorar o Teu nome com as nossas canções, mas principalmente, Senhor, para escutar a Tua voz maravilhosa, aquela coisa linda que só o Senhor sabe fazer, só o Senhor pode fazer, só o Senhor tem poder para fazer, que é falar com a gente de um jeito especial, único, pessoal. Não é uma mensagem geral, o Senhor sempre tem alguma coisa para mim, para o meu irmão, para a minha irmã. Fala com a gente nessa noite, nessa manhã, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, Jó, para a gente lembrar esse livro e essa história tão interessante, a gente vai resumir aqui a história de Jó num dos comentários que eu encontrei, em um dos comentaristas que li essa semana, e ele diz que Jó é a história de um homem que apegou-se à sua vida com Deus através da fé
que viveu e que sobreviveu nos tormentos de perda total e que se expandiu em novos âmbitos de maravilha e deleite. Uma história difícil, complicada de entender, um livro que dá nó na cabeça de muita gente. A teologia que a gente está acostumado a escutar, a teologia até presente em tantos livros do gênero em que Jó se encontra, os livros de sabedoria, de sapiência ou de poesia talvez, vão falar que se você plantar uma coisa boa, você vai colher uma coisa boa, né? Esse é o pensamento até da cristandade por muito tempo. A gente tem se acostumado a pensar que se eu vivo direitinho, se eu ando na linha, se eu faço o que Deus quer, então joia, beleza, eu posso contar com a bênção de Deus, eu posso continuar feliz, eu posso ter uma vida próspera, e tudo vai muito bem, né? A gente gosta de dizer, se Jesus está no barco, está tudo bem, e às vezes a gente entende que o fato de Jesus estar no barco, significa que não haverão tempestades, mas isso não é verdade. E no meio dessa teologia toda aparece o livro de Jó, para dizer o contrário, para dizer que a vida da gente tem uma dinâmica diferente, e que nem sempre as coisas são tão lineares, que nem sempre as coisas dão certo como a gente esperava que desse, porque a vida de Jó, se você ler o livro de Jó, você vai descobrir que esse homem servia ao Senhor, temia ao Senhor, mas que tudo deu errado em algum momento da vida dele, com um propósito de Deus, o propósito de que o Senhor fosse glorificado mais uma vez, e Satanás destronado, e Satanás humilhado, quando Satanás mesmo faz uma proposta difícil, de provar ali a vida, a fé e a adoração, principalmente, da vida desse servo de Deus. Mas a história e o livro vai mostrar que a vida de Jó acaba sendo um grande exemplo, de que mesmo quando parece que tudo deu errado, o que importa é o final da história, amém? Não importa tanto o processo, o meio ou até o começo da história, mas importa como tudo termina. E aí sim a gente pode dizer que quando Jesus está no barco, tudo vai muito bem, amém? Vamos entender melhor o que isso quer dizer. Primeira lição que eu queria estudar com você, e que eu aprendo aqui, nesses poucos versículos de um livro tão impressionante como é Jó, é impressionante como todos os comentaristas vão comentar da riqueza desse livro, de como Jó é incrivelmente fantástico, de como se aprende tanto sobre Deus, sobre o relacionamento de Deus com o ser humano. Mas eu pensei algumas lições aqui, que creio que é o que Deus quer falar com a gente, sobre essa necessidade que temos, como Jó teve, de encontrarmos no nosso Senhor um Deus que é mais alto do que nós, que é maior do que as nossas questões até mesmo, que é maior do que os nossos sofrimentos, que é maior do que a nossa própria vida, e de como precisamos desse Deus. Primeira lição que eu aprendo nesses versículos é que o nosso conhecimento não é suficiente. Essa é uma grande lição. O versículo 2 vai deixar claro para a gente, e diz o seguinte: eu sei muito bem, Jó está falando aqui em resposta a um dos seus amigos, né? Você vai lembrar que Jó, num mesmo momento da sua vida, perdeu tudo que tinha, né? Perdeu os filhos, as filhas, perdeu o gado, perdeu suas riquezas, suas posses, suas casas, tudo que ele possuía, tudo aquilo veio abaixo, de diversas formas diferentes, não é? Todos os seus valores ali, materiais e pessoais, os relacionamentos, as pessoas da família, só ficou, Deus permitiu que ficasse sua esposa do seu lado. A gente mais tarde vai saber que talvez isso não tenha sido uma boa ideia, mas ficou do seu lado a sua esposa, e ficaram ali também, chegaram para visitar Jó, 3 amigos que vieram de longe, para conversar com ele, para argumentar com ele algumas coisas interessantes. Mas, diante de alguns argumentos, de algumas sabedorias e de alguns conhecimentos tão importantes e tão comuns,
que são apresentados por seus amigos. Jó começa a responder, e uma das suas respostas está aqui no capítulo 9, e ele vai dizer no versículo 2, que a gente leu: eu sei muito bem que as coisas são assim. A sensação que eu tenho é que Jó não tinha problemas com o conhecimento, não era uma questão de saber o que é certo e o que é errado. Jó não tinha problemas em entender o que era bom e o que era mal, o que agradava a Deus e o que não agradava. Não era uma questão de ser informado ou estar desinformado. Naquele momento, a questão era outra. Ele diz: eu sei muito bem. A Nova Tradução na linguagem de hoje vai dizer: eu sei o que vocês estão me falando. Vocês podem dizer que as coisas que estão acontecendo na minha vida... Voltou. Vocês podem dizer que as coisas que estão acontecendo na minha vida são consequência de pecado. Vocês podem dizer 1000 coisas. Vocês podem defender 1000 teorias. Vocês podem apresentar teologias incríveis. E talvez vocês estejam certos no que dizem, mas eu sei o que vocês estão dizendo. Não é essa a questão. A sensação que eu tenho é de que Jó não tinha problemas com entender as coisas, nem com conhecer a palavra de Deus, nem com conhecer a vontade de Deus. A questão é que o conhecimento aqui, e o conhecimento do ser humano não é suficiente. Quando eu estava preparando esse sermão, eu me lembrei de uma das madrugadas que a gente passou aqui nessa igreja. Por incrível que pareça, hoje a gente tem um boletim em vídeo aqui, que de vez em quando ainda aparece, não sei se ainda é recorrente, mas a gente tem o Acontece na PIB, né? O Albert ali vem, alguns voluntários, e a gente tem um boletim em vídeo. E eu me lembro que eu comecei esse projeto há alguns anos atrás. O pastor Pascoal vai lembrar disso, né? O pastor Pascoal, com muito jeitinho e carinho, chegou para mim um dia e sentou comigo lá na sua sala e falou assim: olha, a gente tem um projeto assim, a gente quer começar os informativos da igreja em vídeo, para a gente otimizar o culto e a gente poder comunicar tudo que precisa. E o projeto é esse, assim, e você tem tanto tempo para fazer esse projeto. E olha, ou esse projeto sai, ou sai você, tá beleza? Eu falei: beleza, pastor, vamos lá. E a gente começou, né, pela graça de Deus. Era ruim o negócio, era muito ruim, né? Se você pegar o PIB TV de 10 anos atrás, você vai ver que era muito ruim. Depois, graças a Deus, chegou o Albert e cuidou dessa parte da comunicação e fez muito melhor, e tem feito muito melhor, e tantas coisas aconteceram, mas a gente pode dizer que ali foi o embriãozinho da televisão para a PIB Curitiba, né? E foi um privilégio poder começar aquilo ali. E a gente tinha 3 voluntários, 3 irmãos que ajudavam a gente nessa parte de comunicação, e eles não tinham tempo, eles tinham filhos pequenos, eles trabalhavam muito, e a gente passava a madrugada aqui fazendo aquilo, gravando e desenvolvendo os nossos roteiros e tal. E um dos irmãos, numa dessas madrugadas, a gente, entre uma coisa e outra, entre uma conversa e outra, um pedaço de pizza e outro, o Fabiano Castro, uma vez sentado ali numa salinha, falou assim: você sabe, pastor, que eu acho que eu entendi pela primeira vez o amor de Deus como Pai. Porque essa semana eu tive que levar o meu filhinho pequenininho para fazer um exame muito sério. E eu precisava segurar a cabecinha dele contra uma plataforma de aço gelada. E o meu filho chorava desesperado. E ele esperneava e não entendia o que estava acontecendo ali. E eu posso dizer para o pastor que o meu coração estava cortado de ver o meu filho ali, tão pequenininho, sofrendo daquele jeito, para fazer aquele exame complicado. Mas eu mesmo precisava me manter firme, segurando a cabecinha dele, pressionada contra aquela chapa de metal gelado, para passar por aquele processo. Certamente que o meu filhinho não entendia o que estava acontecendo naquele momento.
E certamente que ele talvez até tenha pensado tantas coisas más a meu respeito. Por que é que o meu papai não me tira daqui? Por que é que o meu papai está empurrando a minha cabeça contra essa chapa gelada? Por que é que eu tenho que passar por isso? E aí o Fabiano pensou, eu entendi o amor de Deus. Eu entendi como Deus lida comigo às vezes. Porque Ele sabe que aquilo é importante. Porque Deus sabe. E o conhecimento de Deus vai além do conhecimento do seu pequeno filho, que entende mais do que o filho entende. Naquele momento, aquele menininho não podia visualizar a importância daquele momento. Naquele momento, aquela criança não podia entender por que é que o choro era necessário, até mesmo. E às vezes Deus faz assim com a gente também. E aí a gente entende o que Jó muito provavelmente entendeu. Vocês estão me dizendo um monte de coisas, mas eu preciso de um Deus maior do que o meu próprio conhecimento para viver essa vida. Eu preciso porque o meu conhecimento não é suficiente. E quando o meu conhecimento, o meu entendimento não é suficiente, não cabe na minha mente, eu não consigo entender. Pastor Pascoal falou aqui semana passada sobre a gente tentar entender um Deus que não se pode entender, colocar dentro da mente humana alguma coisa que não cabe na mente humana, porque é da mente divina. Isso deveria produzir na gente pelo menos uma certeza, meus irmãos, a certeza de que eu preciso confiar no Deus que é maior do que eu. Há um certo alívio na alma da gente, de poder dizer que a gente não pode discutir com Deus. A gente pode até discutir, no sentido de que a gente às vezes, não sei se você é como eu, mas às vezes eu questiono Deus, né? Como se adiantasse. Às vezes a gente chega para o Senhor e diz, Senhor, eu não estou entendendo isso e aquilo, mas como é que é esse negócio, como é que é aquele outro? A gente pode até conversar com Deus assim, porque em Cristo Jesus, nessa nova dispensação de graça que a gente está vivendo, nesse novo tempo, há uma amizade com Deus, e agora a gente pode chegar diante do Senhor, e conversar com Ele, como amigos, como um filho conversa com seu pai, na sala de estar de sua casa, talvez como o pastor Pascoal faz tantas vezes lá com o Michel, sentado na cama, nas suas madrugadas, batendo papo, conversando sobre as coisas da vida. A gente pode dizer para Deus, Senhor, não estou entendendo isso, mas não entender, não caber no meu conhecimento, não entrar no meu entendimento, não era para Jó não crer. E aí que está a grande diferença. A postura de Jó, de adorador, era poder dizer assim, Senhor, não estou entendendo, mas também não descreio do teu poder, tu és Deus maior. Como é que uma pessoa vai provar para Deus que ela está com a razão? Não tem como. Simplesmente a gente pode dizer para Deus, não cabe no meu entendimento. Mas a grande lição de Jó deve ser, não entendo, mas não descreio. A gente tem uma tendência natural de achar que sabemos como Deus deveria fazer as coisas. Eu não sei se é porque Deus nos deu a possibilidade de orar, de falar com Ele a respeito das questões da vida. Eu não sei se porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e colocou na gente um poder criativo, e a vontade de resolver as coisas. Mas eu e você temos a tendência de dizer para Deus como é que as coisas precisam acontecer. Como é que precisa ser? Como é que Deus vai resolver as coisas? É tão simples pensar que se fosse assim, seríamos nós, seria eu, o Deus, e não Ele. E a gente inverte o papel. E é por isso que Jó, no final da história, experimenta uma vitória tão bonita, porque simplesmente ele entende que não precisa saber tudo, ele entende que não precisa entender tudo, mas ele sabe que precisa ter uma determinada postura, adorador,
Essa era a espera de Deus. E esse foi o grande questionamento de Satanás sobre a vida de Jó. Deus, se você tirar tudo de Jó, será que ele continua te adorando? Até que ponto esse homem ama você? Até que ponto ele te considera Senhor, poderoso, maior que ele? Até onde vai a sua adoração? Deus, se o Senhor tirar tudo de Jó, será provado que o que ele tem contigo e o que você tem com ele é um contrato, em que o Senhor o abençoa e ele o adora. Tira tudo dele para ver. Começa a tirar coisas da vida dele. E Deus permite. E a gente entende todo o conteúdo de Jó a partir dessa briga aí. Segunda coisa que eu queria aprender junto com você aqui, comentar junto com você, é que o versículo 3 vai me ensinar que eu preciso tomar muito cuidado com as pessoas que tentam responder perguntas que ninguém é capaz de responder. O versículo 3 diz: quem se atreve a discutir com Deus? Ele pode fazer 1000 perguntas a que ninguém é capaz de responder. E aqui eu queria dizer para você o seguinte: cuidado, irmão, irmã, cuidado você que está aqui hoje de manhã e adora ao Senhor e tem buscado servir ao Senhor. Cuidado com o que dizem seus amigos, cuidado com o que diz até mesmo sua esposa, seu esposo e as pessoas mais queridas da sua vida. Eu já vi tantas vezes aqui pastor Pascoal pregando sobre a dificuldade que algumas pessoas têm de se comprometer com Jesus em todos os aspectos da fé, levar a sua vida a um batismo, como a gente viu hoje aqui alguns irmãos. Ontem à noite também tivemos 28 batismos aqui, foi uma coisa linda, de jovens adultos, adolescentes. Provavelmente no próximo culto das 11 horas teremos mais batismos, mais gente levando o seu compromisso a sério com Jesus. Mas eu já vi muitas vezes essa história de pessoas que não têm coragem de romper com as tradições da família, que não têm coragem de levar além a sua fé, que não têm coragem de se posicionar até mesmo sobre os valores da caminhada com Deus, por medo de magoar os amigos, por medo de magoar a família. E olha, deixa eu te dizer uma coisa: você não precisa tratar mal sua família, não tem nada a ver com isso. Você não precisa deixar de ter carinho com os teus queridos, nem deixar de ser amoroso com eles. Você não precisa tratar mal os seus amigos, as pessoas que estão ao seu redor. Mas existe um posicionamento. E sabe, essa é uma coisa bonita aqui na história de Jó, porque a gente vai ver valor em amigos que saem de longe para visitar o camarada que perde tudo, e que agora ainda, além de perder tudo, perdeu a saúde também, está cheio de feridas complicadas no corpo, e que se assentam com ele ali no lixo, ali nos destroços, ali nos monturos, ali naquela bagunça, e ficam com ele muitos dias ali. A gente vê valor nisso. E talvez, diante dos tantos argumentos dos seus amigos, Jó pudesse olhar e dizer assim: puxa vida, esses caras são tão legais, não é? Talvez eles estejam certos. Mas os argumentos dos amigos de Jó, as explicações que os amigos de Jó tentavam dar, você vai descobrir no final do livro que Deus rejeita a fala daqueles camaradas, e que Deus vai dizer assim: vocês não me honraram, vocês agiram mal, vocês não fizeram como meu servo Jó. E eles são tremendamente e severamente criticados pelo Todo-Poderoso. Mas Jó não faz isso. Jó não se entrega à gostosura de poder ceder ao carinho das pessoas ao seu redor.
Jó não cede em momento algum, ainda que com dores, ainda que com batalhas incríveis no seu interior, e ainda, acredito eu, que ele desejasse fortemente fazer o que os seus amigos, e mais tarde que sua esposa pede. Olha, camarada, você está errado, você fez alguma besteira, é por isso que Deus está pesando a mão sobre você, amaldiçoa teu Deus aí e morre, abandona esse negócio, porque não tem jeito. Cuidado com o que dizem as pessoas ao seu redor, porque às vezes não existem respostas, às vezes ninguém será capaz de responder as perguntas que estão na sua cabeça. Não tem nada pior, não tem nada mais irritante do que você estar passando por uma situação difícil e alguém querer ficar dando resposta sobre aquilo. Eu aprendi isso nesses anos de ministério. Cada vez que você vai fazer um culto fúnebre, cada vez que você encara uma família que perdeu um bebê, cada vez que você encara alguém que perdeu alguém querido num acidente de trânsito, há muitos anos eu desisti de tentar apresentar respostas. E como foi libertador para mim, o dia que eu estava sentado aí, onde você está, e escutei o meu pastor falando assim: olha, eu já visitei famílias, e uma vez eu cheguei na casa de uma família que havia perdido uma criança, uma situação terrível, e eu não sabia o que dizer, mas foi tão gostoso depois. Lembra disso, pastor? Aquela mulher dizendo: pastor, que bom que o senhor entrou, porque quando o senhor veio aqui nessa casa parece que entrou uma luz. E pastor também não sabia o que dizer, e foi tão libertador para a minha vida naquele dia, escutar do meu pastor, que eu não precisava ter respostas para algumas coisas, que eu não ia conseguir explicar um monte de coisa que está acontecendo, que você não é capaz de explicar um monte de coisa que está acontecendo talvez na tua vida hoje de manhã aqui. E querido, se Deus trouxe você aqui para adorar o Senhor junto com a gente hoje, sabe o que Ele espera de você? Não é tanto entendimento, não é tanto conhecimento, mas é uma postura de adoração, é dizer: Senhor, não entendo, mas não descreio, entrego tudo a Ti, tudo entregarei, e tudo significa tudo, até mesmo o fato de eu não entender algumas coisas. Cuidado com as pessoas que tentam responder tudo, que tentam achar explicação para tudo, porque às vezes não tem explicação. Cuidado, porque às vezes vai ter que ser você e Deus. Às vezes Deus vai colocar coisas no seu coração e vai te pedir coisas, meu irmão, minha irmã, querido, querida que está aqui nessa manhã. Às vezes Deus vai falar coisas com você que ninguém mais vai entender. Nem as pessoas que você mais ama e que mais te amam na face da terra. E sabe, vai chegar um momento da tua história, se ainda não chegou, e talvez haverá vários momentos como esse, em que você vai ter que dizer assim: Senhor, o Senhor está falando comigo, eu estou entendendo, eu sei em quem tenho crido, e eu vou continuar trilhando esse caminho. Às vezes vai chegar alguém para você muito querido e vai dizer assim: ó, filho, acho que você está fazendo a coisa errada, viu? Eu também já fui nesse negócio de igreja, eu também já vivi esse negócio de fé, mas não é bem assim não, esse negócio é meio diferente, esse aí é meio fanatismo, cuidado com isso. Alguém sempre vai ter uma opinião muito inteligente a respeito do que Deus está falando com você. E a gente aprende na nossa caminhada que às vezes tem coisas que será realmente entre eu e Deus. O que Deus tem falado com você? Que posturas Ele tem pedido? O que é que Deus está colocando no teu coração para fazer, que você ainda não fez por causa do medo, da opinião dos outros? Que tipo de vida Deus tem pedido de você? Que tipo de posicionamento e de postura? Que tipo de adorador Ele tem transformado? Porque posso te dizer uma coisa: quando a gente vive alguns sofrimentos nessa vida, nós começamos a nos transformar em adoradores.
Eu acredito que adorador não é da noite para o dia, não. Eu acredito que um servo consistente na presença de Deus não se forma da noite para o dia. Ainda que exista um momento de decisão na vida da gente. Há um momento de decidir, mas também há um processo em que nós vamos experimentando a fidelidade de Deus, o cuidado dEle e o simples fato de que precisamos de um Deus maior do que nós. Também cabe aqui uma reflexão, a gente pensar que tipo de amigo, e que tipo de esposa, e que tipo de marido a gente tem sido para as pessoas que estão ao nosso redor. Será que a gente está conseguindo olhar com os olhos de Deus? Será que a gente está questionando quando alguém quer servir mais e melhor ao Senhor? Será que a gente está sendo apoio? Mulher, você tem sido aquela mulher que Deus espera? Eu sei que às vezes os sofrimentos da vida, os cansaços da vida, porque se tem uma coisa que cansa a gente é sofrimento. Eu sei que os sofrimentos nos levam às vezes a desistir, a abrir mão de algumas coisas, a duvidar, a se afastar, a dizer, eu não sei, eu acho que Deus não gosta muito de mim, eu acho que esse negócio de fé não é para mim, eu acho que a vida com Deus não faz sentido para mim, eu já tentei. A gente vai entender a dor da mulher de Jó, que perdeu filhos, filhas, que perdeu tudo que tinha, que perdeu o título de, segunda dama do Oriente, como dizem alguns comentaristas, que Jó era o cara, viu? A gente vai entender a dor dessa mulher, mas Jó também perdeu tudo, e continuava ainda assim com a postura de adorador. Que tipo de amigo, que tipo de esposa, que tipo de marido eu tenho sido para minha esposa, quando eu vejo que ela quer se aproximar de Deus e eu puxo para trás? Que tipo de esposa eu tenho sido, quando eu vejo que meu marido quer buscar a Deus, mas eu puxo para trás? É para a gente pensar. E talvez, para nos ajudar a refletir nesse segundo ponto, a gente possa lembrar de Lucas 18, 29, que diz, respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Terceira coisa que eu aprendo com você aqui, é uma simples e talvez a mais desafiadora das conclusões desses 4 versículos de Jó. De que Deus é mais poderoso do que eu. Versículo 4 diz, a sua sabedoria é profunda e o seu poder é grande. Quem pode desafiá-lo e vencer? Quem pode desafiá-lo e vencer? Queridos, é muito difícil viver a postura de adorador de Jó para muitas pessoas, porque crer num Deus que é mais poderoso do que eu, que continua no controle de todas as coisas, que mesmo em meio ao maior sofrimento, mesmo enquanto Ele está segurando a minha cabeça contra a chapa gelada, continua no controle e sabe o que está fazendo. Crer num Deus assim, pressupõe necessariamente que eu não sei. Pressupõe necessariamente que eu não sou autossuficiente e que eu preciso entregar as rédeas da minha vida, dos meus rumos, das minhas decisões nas mãos de alguém que sabe mais que eu, que pode mais que eu, que entende mais que eu, que vê mais que eu e que vai mais longe que eu. O nosso Deus é definido como um Deus todo-poderoso nas Sagradas Escrituras.
E uma das suas características, algumas das suas características tão fundamentais, é de que Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares de todos os tempos. Ele conhece o passado, o presente, o futuro, aqui, aí onde você está, lá atrás, na cidade de Curitiba e no mundo todo e em todo o universo. Outra característica do nosso poderoso Deus, do Deus que é maior que eu, Ele é onipotente. Ele pode todas as coisas. Todas as coisas. Não há nada impossível para Ele. Nem mesmo agir comigo e com você de um jeito que eu não entendo, porque Ele é Deus e isto basta. Outra característica preciosa do nosso Deus, além de onipotente, além de onipresente, é a sua onisciência. Significa que Ele sabe todas as coisas. Ele conhece o agora e o depois. Ele sabe por que é que pode existir tal e tal sofrimento. E Ele é Deus. E que gostoso poder entregar a vida nas mãos de um Deus que é maior do que eu. Agora, isso vai custar alguma coisa. Vai custar eu abrir mão da minha autossuficiência. E parece que todo mundo que se converteu, parece que todo mundo que já aceitou Jesus um dia, já chegou diante de Deus, levantou os braços como um sinal de rendição, como tantas vezes vemos nesse culto, para dizer assim: Senhor, um dia na minha história eu vivi isso. Senhor, eu confesso que eu não sei cuidar da minha vida sozinho. Eu entrego a minha vida e o meu coração nas mãos de alguém que sabe mais do que eu, que pode mais do que eu, e que tem planos melhores para a minha vida do que os meus próprios planos. É uma questão de decidir em quem você vai confiar. Em você, finito, limitado, verdade, inteligente, capaz de tantas coisas, feito à imagem e semelhança de Deus. Como você é querido, como você é joia, como você é bonito, como você é legal, mas não é o suficiente. A gente precisa de alguém maior do que a gente. Quando eu era pequenino, eu não lembro bem se a minha mãe ou a minha irmã cantaram para mim um corinho que dizia assim: quem fez o mar azul, o mar azul. É assim, né? O mar azul. A geração de jovens adultos aqui. Quem fez as lindas estrelas? É isso aí, né? As lindas estrelas, né? E esse valor, mais tarde, vai se concretizar na minha vida, ao entender que quem fez eu e você, é alguém maior que eu e você. É o Deus, nosso Pai, que às vezes empurra a cabeça da gente contra a chapa gelada, mas que continua me amando, continua tendo o controle de todas as coisas, e continua sendo Deus. Às vezes a gente faz coisas que a gente não sabe onde vai dar. Às vezes a gente não consegue enxergar o futuro. Às vezes a gente tem vontade de morrer. Jó também teve. Sabe o que é mais lindo do relacionamento de Deus com o homem? Que Ele não exige de você que você não sinta isso, mas Ele te apresenta uma solução. A gente pode ter vários sentimentos no coração e na cabeça. Paulo disse em Atos 20, 22, agora eu vou para Jerusalém, obedecendo ao Espírito Santo.
sem saber o que vai me acontecer lá. Paulo também é um homem que tinha uma certeza tremenda de que ele tinha um Deus maior do que ele. Amém? Tua vida e a minha vida vai passar nessa terra, rapidinho. Está passando agora mesmo. Já são 10h16. Vai ficar e vai valer como é que a gente viveu ela. Consequência boa de pertencer ao Todo-Poderoso e entregar a vida para Ele. Poder respirar aliviado, viver de verdade, viver com os seus, desfrutar um pouco mais do que Deus tem feito e colocado ao seu lado, viver mais relaxado talvez, no bom sentido da palavra, viver o melhor tempo com a sua família, viver com seus amigos de um jeito que glorifique a Deus, trabalhar de um jeito que glorifique a Deus. Muitas vezes, nessa história, que às vezes é tão confusa da nossa vida, deixa eu te dizer uma coisa, irmão, irmã, não tem ninguém bom o suficiente, não. Eu não vou esquecer o pastor Tércio, que foi pastor dessa igreja, pastor de jovens, contando para a gente. O Tércio era um camarada que eu admirava demais, ainda admiro demais. Mas eu sempre tinha a tendência de olhar para o Tércio como alguém que eu nunca ia conseguir ser. Né? Aquele cara bom, pregador, crente e tal. Num determinado retiro, uma vez o Tércio contou assim, gente, como eu sou pecador. E aí ele começou a contar algumas coisas da vida dele, as dificuldades da vida dele. E sabe, naquele dia eu fui curado. Fui curado de um mal terrível, de achar que eu sou pior do que os outros. Querido, querida, se você está aqui nessa noite sofrendo, se você está aqui nessa manhã sofrendo, passando dificuldades na sua vida, não pense que tem gente melhor do que você e que tem gente que Deus ama mais do que você. O Senhor te ama de maneira extraordinária e Ele tem o poder de amar tanto o pastor Pascoal quanto você, do mesmo jeito. Ele tem o poder de cuidar de você do mesmo jeito. Ele te ama e nada na face dessa terra pode mudar isso. Essa é uma coisa de Deus. Muitas vezes nessa vida confusa que às vezes a gente vive, eu fiquei perguntando para Deus, por que tal pessoa está sofrendo desse jeito? Senhor, por que o fulano está passando por isso? Gente, não é fácil ser pastor, porque a tentação que a gente tem é de querer dar resposta para as pessoas nos atendimentos, nas conversas, e a gente às vezes não sabe o que dizer, a gente aprendeu isso com Jó. E às vezes eu ia para casa com o coração apertado depois de uma conversa pastoral, dizendo, mas Deus, por que isso é assim? E um dia, o Senhor me respondeu, em Isaías 45, capítulo 45, versículo 11, o Senhor, o Santo Deus de Israel, o seu Criador diz, por acaso, vocês vão exigir que eu explique como cuido dos meus filhos? Vocês querem me ensinar a fazer as coisas? Vai falar o quê, né? Vai falar o quê para Deus? E talvez nessa manhã eu esteja conversando com gente que esteja com essa pergunta, que tem essa pergunta na cabeça, Deus, mas por que assim? Mas por que assado? Mas por que comigo? Mas por que com a família? Mas por que o fulano? Mas por que a fulana? E eu queria te convidar nessa noite, nessa manhã, estou acostumado a falar de noite sempre, nessa manhã, a fazer entregas, porque ainda há tempo, porque o que importa é o final. Eu estava assistindo um videozinho desses de Facebook, esses que enrolam a vida da gente, não é? E alguns biólogos marinhos estavam segurando uma tartaruga muito bonita, que estava com alguma coisa presa no seu focinho.
no seu narizinho. Não sei se tartaruga tem nariz, mas deve ser alguma coisa assim. E aquelas pessoas ali no improviso, com um alicate improvisada, tentando tirar aquele empecilho do narizinho da tartaruga. E me dava uma dó tremenda da tartaruga, porque você vê o bichinho sofrendo, eles estão puxando aquilo e tentando tirar, e de repente você vê o sangue começando a escorrer, e aquele bichinho fechava o olho, e sentia uma dor tremenda. E começou a dar no meu nariz um negócio esquisito, quando eu assisti aquele vídeo. E eu comecei a sofrer pela tartaruga, mas eu tinha um poder naquele momento, era o poder de adiantar a história. Aí você vai com o cursor e arrasta a linhazinha do vídeo para frente, para ver como é que foi o final. E graças a Deus você descobre que a tartaruguinha conseguiu se livrar do negócio, e aqueles biólogos puxam aquele negócio, que eu não sei o que era um galho, alguma coisa que estava no narizinho dela. E a tartaruguinha faz uma carinha de alívio, ainda que com dores. E eu consegui dormir naquela noite. Porque o final da história foi bom. Como é que vai ser o final da nossa história? A gente vai ficar brigando com Deus, tentando dizer para Ele como é que Ele precisa fazer as coisas? Ou será que a gente vai poder experimentar os resultados de escolher adorar a Deus como Jó fez, ainda que a sua vida estivesse uma desgraça? 3 coisas a gente encontra no final do livro de Jó que são preciosas demais para o meu coração. Primeiro, um resultado que Jó expressa da seguinte maneira. Capítulo 42, versículo 2, ele diz: sei, para Deus, sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Em outras palavras, ele estava dizendo: Senhor, tudo aquilo que o Senhor desenhou para a minha vida há de se cumprir, porque Tu és Deus, e Tu és todo poderoso, maior que eu, maior do que eu entendo, maior do que eu posso fazer. Tu és Deus, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Segunda coisa maravilhosa do final da história de Jó, ele diz: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, Deus, mas agora os meus olhos te veem. Esse adorador só chegou a essa conclusão lá no final do livro, no final da história. Terceira coisa, o Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentos, e continua contando tanta coisa boa que Deus deu para o Jó no final da sua história. Eu pergunto a você, nessa manhã e não nessa noite, você ainda vai brigar com Deus? Você ainda vai querer viver uma vida solo, sem o Deus maior que você? Você está tentando ser Deus, e deixa eu te dizer uma coisa, é muito cansativo tentar ser Deus. É muito cansativo tentar resolver tudo. É muito cansativo não ter potência para resolver minha família, minhas finanças e minha vida. Mas que gostoso é poder confiar no Deus Todo-Poderoso. Se nessa manhã eu preguei em nome de Jesus para pessoas que gostariam de, assim como Jó, simplesmente permanecer na presença de Deus como adorador, dizendo: Senhor, eu sei em quem tenho crido. Talvez pessoas que abandonaram a fé por algum motivo, algum tempo atrás,
Quem sabe você está aqui nessa manhã e veio aqui de paraquedas, caiu de paraquedas. Tá bom, vamos lá, vamos ver, domingo de manhã, tudo bem, vamos à igreja. Quero te convidar para viver, Jesus está te convidando hoje para viver uma vida de adoração genuína, de controle total nas mãos dEle, a vida boa que Deus tem para nós, cheia de esperança, de alegria nele, ainda que às vezes com lutas, ainda que às vezes com a cabeça contra a chapa fria. É com você que Deus falou hoje. Quero te convidar para ficar em pé. Se Deus falou com você e você gostaria de entregar alguma coisa ao Senhor, tem gente aqui, pode ficando de pé se Deus falou com você, a gente vai orar juntos. Mas tem gente aqui que está sofrendo demais. Eu senti muito claro isso essa semana, por causa de filhos e filhas, família, pessoas que você não consegue cuidar, gente que o teu braço não consegue alcançar. Você não tem poder para resolver essas coisas, e você está sofrendo por causa disso. Eu quero orar junto com você, e como um ato de fé e dedicação ao Senhor, a gente vai usar esse espaço que foi construído só para a gente poder orar juntos. Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Eu também quero descer aqui e vou orar junto com você. Pode sair do teu lugar. Eu vou orar com você, mas eu vou pedir para o nosso pastor querido fazer essa oração. Você não vai sair daqui sem a oração do nosso pastor. Se o Senhor está falando com você, vem para cá. Estava ouvindo o Adriano pregar e estava me lembrando. Estava essa semana cozinhando e a senhora que trabalha, uma das senhoras que trabalha lá em casa, ela chegou para mim e falou assim: pastor, lá na sua igreja não tem jejum, não? Eu não sabia se ela estava achando que eu estava muito gordo, o que era, né? Mas ela estava falando da doença da Cleusa, né? Tem jejum, não? Eu falei: tem, minha filha, tem jejum, tem vigília, tem tudo, minha filha. Mas tem a vontade do Senhor que é soberana sobre todas as coisas. E aí, enquanto ele falava, eu dizia: louvado seja Deus, porque eu não tenho resposta para tudo. Louvado seja o Senhor, porque Tu conheces todas as coisas. Louvado seja o Senhor, porque a minha vida pode estar nas Tuas mãos. Eu acho que esse é o sentimento de cada um que está aqui na frente hoje. Louvado seja o Senhor, porque a minha vida está nas Tuas mãos. E eu não sei o final da história, não é? E às vezes a gente fica só imaginando o final da história e dizendo: está vendo? Mas não chegou no final da história ainda. Chegou? Não chegou no final da história. Deus tem um plano para a minha vida e para a sua vida. E a gente vai se colocar nas mãos dele agora, não é? Pula no colo do Senhor Jesus. Tinha uma ovelhinha que ela compunha músicas lá em São Paulo, e um dia ela me chamou para ouvir uma música dela, e era isso mesmo: pula no colo do Senhor Jesus. E ela falando do dia em que ela estava tão angustiada, e aí sentou no piano para tocar alguma coisa, e o Espírito Santo falou para ela: pula no colo do Senhor Jesus. Então, pula no colo do Senhor Jesus. Ele está escrevendo a sua história, amém? Vamos orar juntos? Querido Senhor, Tu conheces o coração de cada filhinho Teu, Tu conheces o meu coração. E Senhor, há pessoas que falam coisas e às vezes a gente fica perturbado diante delas. Às vezes o nosso coração grita coisas e nós ficamos perturbados. Mas Senhor, aprendemos hoje com o Teu filho Adriano de uma maneira tão profunda, tão clara, que Tu és o Deus Todo-Poderoso, que não há pergunta nem resposta, só há confiança, entrega, submissão incondicional. E na medida em que assim fazemos e continuamos a ser adoradores, o Senhor escreve o final da história. Então nessa hora, Pai, como a gente gostaria de adiantar o vídeo, como ele falou aqui, mas Senhor, aguardaremos o final da história com fé.
E eu quero te pedir que nesta hora o vigor do teu Espírito Santo venha sobre os teus filhos. Que todo espírito de desânimo seja repreendido agora em nome de Jesus. Que todo espírito de angústia seja repreendido em nome de Jesus. Que a paz, Senhor, que excede todo entendimento, guarde a mente e o coração dos teus filhos. E que, Senhor, venha o livramento do Senhor e a bênção, na forma que o Senhor idealizou, do jeito que o Senhor planejou, de tal maneira que nós possamos no final da história, ficarmos tão admirados ou mais do que Jó ficou, porque conheceu a glória do Todo-Poderoso. Antes ele conhecia a teologia dessa glória, mas agora ele via com os seus próprios olhos. Abençoa os teus servos, é aquilo que nós oramos, no precioso nome de Jesus, amém e amém. Então diz para você mesmo, a história não terminou, o Senhor está escrevendo a minha história, amém? Amém? Vai na graça e na paz do Senhor Jesus, tá bom? Vai nessa graça, vai nessa paz, porque Ele está escrevendo a sua história. A gente vai terminar cantando essa canção que conhecemos tanto. Quero engrandecer o nome do Senhor, porque eu confio na obra que Ele está realizando na minha vida. Se você quiser, pode ficar de pé no seu lugar. Nós vamos terminar adorando a Deus juntos assim. E que o Senhor te abençoe nessa semana que se inicia, que você vá na paz do Senhor Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Ele é a nossa alegria, A alegria de toda a terra. Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. por isso nos rendemos, por isso nos prostramos ao Senhor. Aleluia. Queremos o teu nome engrandecer agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer. Vamos repetir isso. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, Pois só tu és. o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra
pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Você vai dar um abraço em quem está do seu lado, desejar uma boa semana, e que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família, nesse novo dia, nessa nova semana que a gente inicia. Vai na paz do Senhor Jesus.